Olá, amigos do canal Videira Espírita, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Thelma Marieta e estamos aqui mais uma vez reunidos para dar continuidade ao estudo da obra Paulo e Estevão, trazida a nós pelo Espírito Emmanuel, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier. E para que possamos ter ambiência adequada ao estudo, para que serenemos nosso coração, que nos acalmemos, não é? Vamos então ler uma página do livro Caminho, Verdade e Vida, trazida a nós também pelo Espírito Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier. E a mensagem que leremos hoje é a mensagem número 12, intitulada Educação no Lar. Emmanuel destaca a passagem de João, capítulo 8, versículo 38, que nos traz as palavras de Jesus, dizendo assim: Vós fazeis o que também vistes junto de vosso Pai. Vamos ver quais são as considerações trazidas por Emmanuel sobre as palavras de Jesus. Preconiza-se na atualidade do mundo uma educação pela liberdade plena dos instintos do homem, olvidando-se pouco a pouco os antigos ensinamentos quanto à formação do caráter no lar. A coletividade, porém, cedo ou tarde, será compelida a reajustar seus propósitos. Os pais humanos têm de ser os primeiros mentores da criatura. De sua missão amorosa decorre a organização do ambiente justo. Meios corrompidos significam maus pais, entre os que, a peso de longos sacrifícios, conseguem manter na vigilância coletiva a segurança possível contra a desordem ameaçadora. A tarefa doméstica nunca será uma válvula para gozos improdutivos, porque constitui trabalho e cooperação com Deus. O homem ou a mulher que desejam ao mesmo tempo ser pais e gozadores da vida terrestre, estão cegos e terminarão seus loucos esforços, espiritualmente falando, na vala comum da inutilidade. Debalde, em vão, se improvisarão sociólogos para substituir a educação no lar por sucedâneos abstrusos, ou seja, por substitutos confusos, obscuros, que envenenam a alma. Só um espírito que haja compreendido a paternidade de Deus acima de tudo, consegue escapar à lei pela qual os filhos sempre imitarão os pais, ainda quando estes sejam perversos, sejam maus, sejam cruéis. Ouçamos a palavra do Cristo. E se tendes filhos na terra, guardai a declaração do Mestre como advertência. Então, temos aí o nosso livre-arbítrio para a educação, não é? E muita responsabilidade. Vamos orar? Amado Mestre Jesus, estamos mais uma vez aqui, Senhor, buscando o aprendizado através da obra trazida a nós por Emmanuel, esta obra que tem nos ensinado tanto, Paulo e Estevão. Pedimos sempre, Senhor, que esteja conosco, que nosso anjo guardião também nos dê a sua presença, que possamos ouvir-lhe os conselhos, ouvir-lhe as intuições, para que possamos compreender tudo aquilo que aprenderemos hoje. Obrigada, Senhor, mais uma vez, por esta oportunidade de estudo e aprendizado. Se conosco hoje, agora e sempre. Graças a Deus.
Então, amigos, vamos lá dar continuidade ao nosso estudo, fazendo aquele retrocesso ao estudo anterior, em que nós estávamos acompanhando a diligência de Saulo à Igreja do Caminho, né? E que onde ele executou a prisão de Simão Pedro, de João e de Filipe. Ele, então, estava neste processo ainda procurando por Tiago, quando nós encerramos o nosso estudo, fizemos a pausa para dar continuidade, né? Isso no outro estudo. Para dar continuidade ao estudo da semana passada, nós encontramos, então, Saulo se deparando com Tiago. E Tiago, diante da possibilidade, né, ao saber que Saulo estava a caminho, né, ele então se protegeu, ele foi para o seu quarto e, ajoelhado, se mostrou estudando a lei de Moisés, no pergaminho. E aquela cena surpreendeu Saulo, que então o libertou. Não libertou, não, porque não chegou a prendê-lo, desculpa, eu me expressei mal. Então, ele não o prendeu, não levou consigo, como estava levando Filipe, João e Simão Pedro. Então, ele entendeu que Tiago respeitava a lei de Moisés e não via por que prendê-lo, né? E depois, então, vimos no dia do julgamento a Gamaliel procurando por Saulo, e conversaram, e diante do pedido, das explicações dadas por Gamaliel, o que não era comum, mas Saulo cedeu, então, e resolveu não sentenciar Simão, Filipe e João ao apedrejamento, como ele tinha planejado, a pedido de Gamaliel. Então, ele dá a Simão Pedro e a Filipe a liberdade, o banimento a João, mas faz questão, ele só aceita fazer isso mantendo o apedrejamento, né, a sentença final de apedrejamento para Estevão. Então, daí termina o capítulo 7º, né, e nós começamos, então, o capítulo 8, que é intitulado A Morte de Estevão. E nós vamos encontrar, então, no início, a gente começou realmente bem, foi bem no princípio do capítulo, né? Saulo indo para Jope, para a casa de Zacarias, para encontrar a noiva, e lá, na presença de Ruth e de Abigail, ele conta a Zacarias tudo o que se passou, e da libertação de Pedro, de Filipe, banimento de João e a decisão final de manter o apedrejamento de Estevão, pois ele era muito inteligente, então ele era realmente, na visão dele, perigoso, né, para o judaísmo. E nós, então, fizemos a pausa aí, né, e é o 4º parágrafo da página 132, para quem tem esta edição do livro. Então, página 132. E vamos assim dizendo, né? Vamos ilustrar aqui. Abigail e Ruth escutavam silenciosas enquanto os dois mantinham uma palestra animada. A certa altura, atenta a uma observação direta de Saulo, a jovem murmurou. Então, Abigail e Ruth escutavam tudo que Saulo estava contando, mas estavam quietas, né? Mas a Abigail, por fim, resolveu fazer um comentário. E era sempre muito bem aceito por Saulo, ele respeitava muito a forma de pensar de Abigail.
Era uma das coisas que ele valorizava em Abigail. E disse então ela: mas não haveria um meio de modificar ao menos a pena arbitrada, né, em relação a Estevão? Que desejaria que fizéssemos, disse o moço com ênfase. Não é pouco havermos libertado os 3 cabeças mais em evidência, levando-se em conta o atrevimento de suas estranhas prédicas. Quanto a Estevão, tudo se fez para que voltasse ao aprisco, como descendente direto das tribos de Israel. Entretanto, a rebeldia foi a sua condenação. Insultou-me publicamente no Sinédrio. Então, nós vemos aqui ainda aquela questão, o problema todo de Saulo aqui com Estevão foi o orgulho, né? O orgulho ferido, essa ofensa em público. Insultou-me publicamente no Sinédrio, espezinhou nossos princípios mais sagrados, criticou as figuras mais representativas do farisaísmo, com ilustrações mentirosas e ingratas. E concluía: de mim para comigo estou satisfeito. Considero o apedrejamento esperado um dos feitos de mais importância para o futuro da minha carreira. Atestará meu zelo na defesa do nosso patrimônio mais estimável. Precisamos considerar que Israel, nos dias mais sombrios, preferiu a emancipação religiosa à independência política. Poderíamos, porventura, expor nossos valores morais mais preciosos à influência deprimente de um aventureiro qualquer? O jovem procurou mudar o curso da conversação, enquanto Ruth mandou servir uma taça de vinho reconfortante. Antes de partir, o moço tarcense convidou a noiva ao passeio habitual. Nessa noite, a natureza parecia enfeitar-se de maravilhas. O luar, que destacava todas as flores em tons pálidos, estava saturado de perfumes deliciosos. Os dois, de mãos enlaçadas no banco rústico, contemplavam o quadro embevecidamente. Saulo experimentava suave conforto. Então, era isso que ele realmente ia buscar, né? Os dias estavam sendo intensos com essa questão do julgamento, né? E da sentença dada a Estevão. E a perseguição aos cristãos, né? Como é que ele dizia? Aos simpatizantes do caminho. Então, era essa paz que ele buscava ali junto a Abigail, né? Saulo experimentava suave conforto, desafogava-se. Se de Jerusalém lhe obscurecia a mente num torvelinho de preocupações, aquela mansão singela da estrada de Jope parecia descarregá-lo de todos os desgostos, prodigalizando-lhe ao espírito enorme potencial de consolação. Agora, minha querida, tudo está pronto, dizia solícito. De hoje a 6 dias, Dalila a irmã dele, né, virá buscar-te pessoalmente. Conhecerás a cidade, os meus amigos honrarão em tua alma generosa a minha feliz escolha. Estás satisfeita? Muito, murmurava ela com ternura. Já organizamos vasto programa recreativo. Quero levar-te a Jericó, onde pessoas de nossas relações nos esperam com imensa alegria. Em Jerusalém, far-te-ei conhecer todos os edifícios mais importantes. Ficarás deslumbradas com o templo e com os tesouros ali encerrados pela dedicação religiosa de nossa raça. Verás a Torre dos Romanos. Meus conterrâneos que frequentam a sinagoga dos Cilícios querem oferecer-te valioso mimo. Abigail extasiava-se, ouvindo-o discorrer. Aquele moço impulsivo e rude a olhos estranhos, mas afetuoso e sensível na intimidade, era justamente o seu ideal, o homem esperado pela sua alma carinhosa. Ninguém poderá oferecer-me um presente mais precioso
que o enviado por Deus à minha existência, com o teu coração leal e generoso, murmurou a jovem, num franco sorriso. Ganhei muito mais, tornava o doutor de Tarso, recebendo a joia rara do teu afeto, que enriquecerá toda a minha vida. Às vezes, Abigail continuava com o entusiasmo próprio da juventude sonhadora. No meu idealismo de vitórias para Jerusalém, sobre as grandes cidades do mundo, penso chegar à velhice como um triunfador cheio de tradições de sabedoria e de glória. Desde que te encontrei, aumentou-me a fé no destino. Consolidei minhas esperanças, terei teu concurso na tarefa imensa que se desdobra a meus olhos. Os romanos outorgam aos triunfadores uma coroa triunfal de louros e rosas. Se um dia Jerusalém me conceder a sua coroa triunfal, não a cingirei em minha fronte, para só deixá-la a teus pés como tributo de amor eterno e único. Ela era escolhida, né? Então ele a homenagearia. Ainda hoje, prosseguiu Saulo confiante no futuro, Gamaliel notificou-me que vai afastar-se em breve do Sinédrio, para que eu lhe suceda no prestigioso cargo. Aí tens, querida, nossa primeira vitória de maiores proporções. Tão logo Dalila volte de Tarso, poderemos marcar o dia jubiloso das núpcias. Presumo que, tendo-te sempre a meu lado, corrigirei meus impulsos, a tarefa ser-me-á mais leve, a existência mais fácil e mais ditosa. O lar é uma bênção, e nós teremos esse lar. Nunca me senti tão venturosa, exclamou a jovem com lágrimas de alegria. Ele acariciou-lhe as mãos e, como desejava que ela compartilhasse dos seus sentimentos mais íntimos, acrescentou: chegarás conosco à cidade, justamente na véspera da morte do pregador revolucionário. Então, o pregador revolucionário aqui é quem? Estevão, que é Gesiel. O ato, como de justiça, obedecerá ao cerimonial estabelecido pelos nossos costumes, e eu pretendo que assistas a ele em minha companhia. Olha o que ele vai pedir a Abigail. Mas por quê? Perguntou ela, estremecendo ligeiramente. Porque lá encontraremos nossos amigos mais iminentes e desejo valer-me da oportunidade para apresentar-te indiretamente a todos eles. Não haveria um meio de me poupares a este espetáculo? Insistiu timidamente. A morte de meu pai no suplício, diante da soldadesca brutal, jamais me saiu da mente. Saulo não dissimulou a contrariedade e respondeu: porventura não estarás compreendendo? O caso de Estevão é muito diferente. Trata-se de um homem sem significação para nós outros, que se arvorou em reformador sedioso e insolente. Sua personalidade representa, de fato, a continuidade do desrespeito e do insulto à lei de Moisés, iniciados em movimento de vastas proporções por um carpinteiro alucinado de Nazaré. Achas, então, que se não deve punir o ladrão que assalta uma residência? Não merecerão castigos que blasfemam no santuário do Eterno? A jovem, compreendendo que desagradaria ao noivo se lhe demonstrasse divergência de opinião, acrescentou: vejo que tem muita razão. Não devo discutir os teus conceitos sábios e justos. Aliás, tenho mesmo a intenção de conquistar a amizade dos teus amigos do Sinédrio, pois não perco a esperança de sua proteção para o caso de Gesiel, logo que se ofereça uma oportunidade para novas pesquisas na Acaia, na capital de Corinto. Mas ouve, Saulo, se permitires, irei quando a cerimônia estiver a findar. Está dito?
Então, ela não estava satisfeita, né, com a intenção de Saulo, de que ela participasse de toda aquela cena, né, que ela sabia muito bem o que veria. Né? Cedeu delicadamente para não contrariá-lo, mas impôs uma condição. E então, aqui, seguimos. Notando a boa vontade conciliatória, o moço tarcense abriu o semblante num belo sorriso de satisfação. Sim, ficamos de acordo. Espero, porém, que assistas a tudo com serenidade, segura de que eu só poderia tomar encargos justos e decisões estimáveis no cumprimento do dever. É lamentável que o prisioneiro se haja mostrado recalcitrante, né, obstinado, a ponto de me compelir a providências extremas. Quer dizer, ele só estava levando Estevão ao apedrejamento porque Estevão era um obstinado, não quis, né, mudar as coisas. Ele continuou insistindo naquilo que ele dizia sobre Jesus ser o Messias. No entanto, podes crer que tudo fiz por evitar o derradeiro recurso. Empreguei todos os processos conciliatórios para dissuadi-lo de tão perigosas ilusões. Mas sua conduta foi de tal modo irritante que toda transigência se tornou praticamente impossível. Trocaram-se ainda, por longo tempo, impressões afetuosas que a noite amiga guardava, solicitamente, sobre o manto luminoso das estrelas. Eram juras cariciosas de um amor imortal, ante a bênção de Deus, tomada como objeto mais alto de seus santificados pensamentos, projetos e esperanças de futuro. Era tarde quando Saulo se despediu, regressando a Jerusalém de alma feliz. Então ele voltou para Jerusalém confortado, voltou em paz. Era esse o efeito que Abigail lhe causava. Daí a dias, Abigail, em companhia do noivo e da irmã, demandou a cidade, cujo perfil interessante apresentava novos quadros para os seus olhos. A casa de Dalila, na mesma noite de sua chegada, encheu-se de amigos que iam levar a escolhida de Saulo a homenagem de sua admiração. E a jovem de Corinto a todos seduzia por seus dotes naturais, aliados à sólida e bem cuidada formação de espírito. Sua palavra, cheia de ternura, parecia distanciar-se profundamente das futilidades que caracterizavam a mocidade da época. Sabia aplicar os mais dedicados conceitos no trato de todos os assuntos a que era convocada, tirando formosas ilações da lei e dos escritos sagrados, para definir a posição da mulher em face dos mais íntimos deveres na vida familiar. Então, ela causou uma excelente impressão, e ela, lembrando que ela foi evangelizada pela mãe e por Gesiel. Então, ela tinha realmente essa capacidade, né, de fazer as ilações da lei dos escritos sagrados. O doutor de Tarso sentia-se orgulhoso ao notar a admiração geral por causa de sua personalidade vibrante e carinhosa. Abigail, sintetizando seu maior ideal, enchia-lhe o coração de maravilhosas promessas. A surpresa dos amigos, que o felicitavam com o olhar, punha-lhe na alma ardente um júbilo novo. O dia seguinte rompeu claro e lindo. Ao sol rútilo, ao sol resplandecente de Jerusalém, Saulo despediu-se da noiva amada por atender ainda cedo aos trabalhos no sinédrio. Então, até logo no templo, disse carinhosamente. No templo? Perguntou Dalila admirada, abraçando-se a Abigail. Sim, explicou o solícito. Abigail irá assistir à parte final da punição de Estevão. Então, vamos lembrar aqui que as mulheres não frequentavam o templo. Então, era uma concessão muito especial que causou esse espanto de Dalila.
Mas como? Interrogou ainda a jovem senhora. Mulheres na cerimônia? A lapidação se dará nas proximidades do altar dos holocaustos, né, no pátio, né, onde os animais, os holocaustos eram onde os animais eram queimados em sacrifício. Então, ele está explicando que a lapidação se dará nas proximidades, né, desse pátio, né, e não nos átrios sagrados, esclareceu. A meu ver, não haverá impedimento de representações femininas, e ainda que isso constitua resolução de última hora, a critério dos sacerdotes, a medida não poderá atingir decisão pessoal de minha parte, e eu desejo que Abigail participe do meu primeiro triunfo na defesa dos nossos princípios soberanos. Então, aquele era um momento muito especial para Saulo, realmente muito especial. Era o primeiro, né? Sua primeira vitória. Ambas sorriram venturosas, observando-lhe as disposições excelentes. Em último recurso, Saulo, disse Abigail num gesto de tranquilidade e ternura, não deixes de oferecer ao condenado uma derradeira oportunidade para salvar-se da morte. Após 2 meses de cárcere, é possível que tenha refundido sentimentos mais profundos. Pergunta-lhe mais uma vez se insiste em soltar a lei. O moço tarcense enviou-lhe um olhar satisfeito e reconhecido, jubiloso por verificar tanta grandeza de coração, e acentuou: assim farei. Nesse dia, desde muito cedo, o Alto Tribunal de Israel apresentava desusado movimento. A execução do pregador do caminho constituía objeto de largos comentários. Sobretudo, os fariseus faziam questão de todos os informes. Ninguém queria perder o angustioso espetáculo. A igreja modesta de Simão Pedro, entretanto, não ousou aproximar-se para qualquer indagação. Saulo, como perseguidor declarado e usando das prerrogativas da investidura legal, mandara anunciar que nenhum adepto do caminho, poderia assistir à execução a efetivar-se num dos grandes pátios do santuário. Longas filas de soldados foram dispostas na grande praça para dispensar quaisquer grupos de mendigos que se formassem com intuitos desconhecidos, e desde as primeiras horas da manhã, numerosos pedintes de Jerusalém eram corridos das imediações a golpes de chanfalho, né, a golpes de facão ou espadas, objetos cortantes. Né? Depois do meio-dia, autoridades e curiosos reuniam-se, ávidos de sensação, no recinto do Sinédrio, em abafado vozerio. Aguardava-se o sentenciado, que chegou finalmente cercado de escolta armada, como se fora um malfeitor comum. Estevão apresentava-se bastante desfigurado, embora o semblante não traísse a peculiar serenidade. O passo tardio, o cansaço extremo, as esquimoses das mãos e dos pés patenteavam os pesados tormentos físicos que lhe eram infligidos à sombra do calabouço. Então, além de estar retido, né, de estar preso, ele ainda sofria torturas, né, no calabouço. A barba crescida alterava-lhe o aspecto fisionômico, todavia, os olhos tinham a mesma fulgurância de cristalina bondade. Em meio da curiosidade geral, Saulo de Tarso o encarou satisfeito. Estevão pagaria, afinal, as incompreensões e os insultos. No instante aprazado, o doutor inflexível fez a leitura do libelo, né, a leitura da acusação. Antes, porém, de pronunciar a sentença última, fiel ao que prometera, mandou que os soldados empurrassem o condenado até a sua tribuna. Enfrentando o pregador do evangelho sem qualquer expressão de piedade, interrogou com aspereza:
Estarias disposto agora a jurar contra o carpinteiro Nazareno? Lembra-te que é a última oportunidade de conservares a vida. Tais palavras, pronunciadas mecanicamente, soaram de modo estranho aos ouvidos do moço de Corinto, que as recebeu na alma sensível e generosa como novos dardos de ironia. Então, aqui nós vemos, né, a forma que nós dizemos as coisas podem dar sentidos muito diferentes. Vejam que o conselho, que a sugestão que Abigail deu a Saulo foi num outro tom. E aqui ele, dessa forma mecânica, né, crua, vai querer negar, abjurar, não, é a sua última chance, foi recebido como uma ironia, né? Então, aquilo machucou até, né, Estevão. Se ele tivesse dito com palavras mais condescendentes, né, mais generosas, né, mas não. Então, ele feriu a Estevão, né, com a forma que ele falou. E ele ficou, então, indignado, né? Não insulteis o Salvador, disse o arauto do Cristo com desassombro. Nada no mundo me fará renunciar à sua tutela divina. Morrer por Jesus significa uma glória, quando sabemos que ele se imolou na cruz pela humanidade inteira. Ele se imolou na cruz, né, ele está dizendo aqui a humanidade inteira, quer dizer, inclusive todos vocês aqui presentes. Inclusive você, Saulo, né, meu algoz. Mas uma torrente de impropérios cortava-lhe a palavra. Basta! Então, agora o povo, né, todo falando, basta, apedrejemo-lo quanto antes, morte ao imundo, abaixo o feiticeiro, blasfemo, caluniador. A gritaria tomava proporções assustadoras. Alguns fariseus mais irritados, burlando os guardas, aproximaram-se de Estevão, tentando arrastá-lo sem compaixão. Entretanto, ao primeiro puxão na gola rota, um pedaço da túnica rafada, né, a túnica já era gasta, né, rafada, ficava-lhe nas mãos. Foi necessária a intervenção da força armada para que o moço de Corinto não fosse estraçalhado ali mesmo pela multidão furiosa e delirante. Saulo, em altas vozes, ordenou a intervenção dos soldados. Queria a execução do discípulo do Evangelho, mas com todo o cerimonial previsto. Ele não queria nem que ninguém atrapalhasse, né, tudo aquilo que ele planejou para o dia. Né? Ele queria seguir à risca. Então, agora aqui nós veremos, Emmanuel vai nos trazer os sentimentos de Estevão neste momento. Tudo aquilo que se passava com ele nesta hora. Estevão tinha agora o rosto enrubescido, envergonhado. Lembramos que ele está seminu, né? Teve a sua roupa, sua túnica rasgada, né? Já era gasta, né? Agora rasgada. Seminu foi auxiliado por um legionário romano a recompor os sobejos da veste em frangalhos, acima dos rins, para não ficar inteiramente nu. Com a mão trêmula pelos maus tratos recebidos, procurava limpar a saliva que os mais exaltados lhe haviam esputado, que lhe haviam cuspido, né, em pleno rosto. Forte pancada no ombro causava-lhe intensa dor no braço todo. Compreendeu que lhe chegavam os últimos instantes da vida. A humilhação doía-lhe fundo. Gente, doía, né? Ele está ali, sentindo a presença de Jesus com ele, sabendo que ele está certo em se manter, em sacrifício. Ele tem todas essas certezas, ele não tem, eu acho que Jesus está aqui, eu acho. Não, ele tinha todas as certezas,
mas como humano, né, sentindo toda aquela humilhação, sentindo as dores físicas, né? A humilhação doía-lhe fundo, mas recordou as descrições de Simão a respeito de Jesus, no derradeiro transe. Então, ele lembrou de tudo aquilo que Simão contou, do que aconteceu no Gólgota. Mas em frente de Herodes Antipas, o Cristo sofrera dos israelitas idênticas ironias. Fora açoitado, ridicularizado, ferido. Quase nu, como Jesus, não é? Suportara todos os agravos sem uma queixa, sem uma expressão menos digna. Ele que amara os infelizes, que trabalhara por fundar uma doutrina de concórdia e de amor para todos os homens, que abençoara os mais desgraçados e os acolhera com carinho, receber o galardão da cruz em suplícios imensuráveis. Então, aqui, né, ele vendo a figura de Jesus também seminu, né, ele também. Então, ele começou a ligar os pontos, né? Estevão pensou: quem sou eu e quem era o Cristo? Essa íntima interrogação propiciava-lhe certo consolo. O príncipe da paz fora arrastado pelas ruas de Jerusalém sob o escárnio das maiores injúrias, e era o Messias esperado, o ungido de Deus. Porque, sendo ele homem infalível, ele, Estevão, né, portador de numerosas fraquezas, haveria de hesitar no momento do testemunho? E com o pranto a escorrer-lhe no rosto lacerado, escutava a voz cariciosa do mestre no coração: todo aquele que desejar participar do meu reino, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga os meus passos. Nessa passagem nós vamos encontrar em Mateus e em Lucas. Mateus 16, versículo 24, e Lucas, capítulo 9, versículo 23. Era preciso negar-se para aceitar o sacrifício proveitoso. Ao fim de todos os martírios, deveria encontrar o amor glorioso de Jesus com a beleza de sua ternura imortal. O pregador, humilhado e ferido, recordou o passado de trabalho e esperanças. Parecia-lhe rever a infância saudosa, na qual o zelo materno lhe incutira os fundamentos da fé confortadora. Depois, as nobres aspirações da mocidade, a dedicação paterna, o amor da irmãzinha que as circunstâncias do destino lhe haviam arrebatado. Ao pensar em Abigail, experimentou certa angústia no coração. Agora, que deveria enfrentar a morte, desejava revê-la para as últimas recomendações. Relembrou a derradeira noite, em que haviam permutado tantas impressões de ternura, tantas promessas fraternais, na lôbrega, na sombria prisão de Corinto. Lembram, né, que eles dois conversaram muito enquanto o pai dormia, os três na mesma cela, né? Apesar dos movimentos renovadores da fé, de cujos trabalhos compartilhava ativamente em Jerusalém, jamais pudera esquecer o dever de procurá-la, fosse aonde fosse. Enquanto, em derredor, se multiplicavam impropérios no turbilhão de gritos e ameaças revoltantes, o sentenciado chorava com as suas recordações. Socorrendo-se das promessas do Cristo no Evangelho, experimentava brando alívio. A ideia de que a irmãzinha ficaria no mundo entregue a Jesus suavizava-lhe as angústias do coração. Mal não saíra de suas dolorosas reminiscências, ouviu a voz imperiosa de Saulo, dirigindo-se aos guardas: algemai-o novamente, tudo está consumado, sigamos para o átrio. O discípulo de Simão Pedro, estendendo os pulsos para receber as algemas, sofreu pancadas tão fortes de um soldado inescrupuloso que dos pulsos feridos começou a jorrar muito sangue. Estevão, porém,
não fez o menor gesto de resistência. De quando em quando, levantava os olhos como se implorasse os recursos do céu para os seus minutos supremos. Não obstante os apupos e as chagas que o dilaceravam, experimentava uma paz espiritual desconhecida. Todos aqueles sofrimentos do cerimonial eram pelo Cristo. Aquela hora era a sua oportunidade divina. O mestre de Nazaré havia convocado seu coração fiel ao público testemunho dos valores espirituais da sua gloriosa doutrina. Confiante, raciocinava. Se o Messias aceitar a morte infamante do Calvário para salvar todos os homens, não seria uma honra dar a vida por ele? Seu coração, sempre ávido de dar testemunho ao Senhor, desde que conhecer o Evangelho de redenção, não deveria rejubilar-se com o ensejo de oferecer-lhe a própria vida? Entretanto, a ordem de caminhar arrancou-o dos mais elevados pensamentos. O trouxe à realidade. O generoso pregador do caminho hesitava nos passos cambaleantes, mas tinha sereno e firme o olhar, revelando desassombro nos derradeiros lances do testemunho. Naquelas primeiras horas da tarde, o sol de Jerusalém era um braseiro ardente. Não obstante o calor insuportável, a massa deslocou-se com profundo interesse. Tratava-se do primeiro processo concernente às atividades do caminho após a morte do seu fundador. Destacando-se de todas as correntes judaicas ali presentes, em penhor de prestígio à lei de Moisés, os fariseus faziam um grande alarde do feito. Ladeando o condenado, faziam questão de atirar-lhe no rosto as mais pesadas injúrias. Ele, porém, embora evidenciasse profunda tristeza, caminhava seminu, sereno, imperturbável. A sala de reuniões do Sinédrio não distava muito do átrio do templo, onde se realizaria a macabra cerimônia. Apenas alguns metros e a caminhada terminava. Justamente no local onde se erguia o enorme altar dos holocaustos. Tudo estava preparado a caráter, como Saulo como Saulo deixara perceber em seus propósitos. Ao fundo do pátio espaçoso, Estevão foi atado a um tronco, para que o apedrejamento se efetuasse na hora precisa. Os executores seriam os representantes das diversas sinagogas da cidade, de vez que era função honrosa atribuída a quantos estivessem em condições de operar na defesa de Moisés e de seus princípios. Cada sinagoga indicara o seu delegado, e ao iniciar a cerimônia como chefe do movimento, Saulo recebia, um por um, junto da vítima, guardando nas mãos, de acordo com a pragmática, os mantos brilhantes enfeitados de púrpura. Mais uma ordem do moço tarcense e a execução começou entre gargalhadas. Cada verdugo mirava friamente o ponto preferido, esforçando-se para tirar maior partido. Risos gerais seguiam-se a cada golpe. Poupemo-lhes a cabeça, dizia um dos mais exaltados, a fim de que o espetáculo não perca a intensidade e o interesse. Cada expressão do judaísmo acompanhava o verdugo indicado pelos maiorais da sinagoga, com atenção e entusiasmo aos berros de morra o traidor, o feiticeiro. Fere no coração em nome dos cilícios, exclamava alguém do meio da turba. Separa-lhe a perna pelo idumeus, secundava outra voz impudente. Mais ou menos afastado da turba, seguindo de perto os movimentos do condenado,
Saulo de Tarso apreciava a vibração popular, satisfeito, confortado. De qualquer maneira, a morte do pregador do Cristo representava o seu primeiro grande triunfo na conquista das atenções de Jerusalém e de suas prestigiosas corporações políticas. Naquela hora em que focalizava tantas aclamações do povo de sua raça, o se orgulhava com a decisão que o levara a perseguir o caminho, sem consideração e sem tréguas. Aquela tranquilidade de Estevão, no entanto, não deixava de impressioná-lo bem no imo do coração voluntarioso e inflexível. Onde poderia ele aurir tal serenidade? Sob as pedras que o alvejavam, aqueles olhos encaravam os algozes sem pestanejar, sem revelar temor nem turbação. Estava sereno, e isso intrigou por demais Saulo. Como que ele conseguia? De fato, amarrado de joelhos ao tronco do suplício, o moço de Corinto guardava impressionante característica de paz nos olhos translúcidos, de onde as lágrimas silenciosas corriam abundantes. O peito descoberto era uma chaga sangrenta. As vestes esfrangalhadas colavam-se ao corpo empastadas de suor e sangue. O mártir do caminho sentia-se amparado por forças poderosas e intangíveis, né, intocáveis. Ele estava amparado pela espiritualidade, com certeza. A cada novo golpe, sentia recrudescer os padecimentos infinitos que lhe azorragavam, né, que açoitavam o corpo amacerado, mas no íntimo guardava a impressão de uma lenidade sublime, de uma brandura sublime. O coração batia descompassadamente. O tórax estava coberto de feridas profundas, as costelas fraturadas. Nessa hora suprema, recordava os mínimos laços de fé que o prendiam a uma vida mais alta. Lembrou todas as orações prediletas da infância. Fazia o possível por fixar na retina o quadro da morte do pai supliciado e incompreendido. Intimamente, repetia o Salmo 23 de Davi, qual o fazia junto da irmã nas situações que pareciam insuportáveis. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. As expressões dos escritos sagrados, como as promessas do Cristo no Evangelho, estavam-lhe no âmago do coração. O corpo quebrantava-se no tormento, mas o espírito estava tranquilo e esperançoso. Agora, tinha a impressão de que duas mãos cariciosas passavam de leve sobre as chagas doloridas, proporcionando-lhe branda sensação de alívio. Ele estava sendo fortalecido nesse momento da provação. E ainda acarinhado, cuidado, a ponto dele sentir. Sem qualquer receio, percebeu que lhe havia chegado o suor da agonia. Dedicados amigos do plano espiritual, rodeavam o mártir nos seus minutos supremos. No auge das dores físicas, como se houvesse transposto infinitos abismos de percepção, o moço de Corinto notou que alguma coisa se lhe havia rasgado na alma ansiosa. Seus olhos pareciam mergulhar em quadros gloriosos de outra vida. A legião de emissários de Jesus, que o cercava carinhosamente, figurou-se-lhe a corte celestial. No caminho de luz desdobrado à sua frente, reconheceu que alguém se aproximava, abrindo-lhe os braços generosos. Pelas descrições que ouvira de Pedro, percebeu que contemplava o próprio Mestre em toda a resplendência de suas glórias divinas. Saulo observou que os olhos do condenado estavam estáticos e fulgurantes, brilhantes. Foi quando o herói cristão, movendo os lábios, exclamou em alta voz: Eis que vejo os céus abertos e o Cristo ressuscitado na grandeza de Deus.
Nós temos aqui uma alusão a Atos, ao livro de Atos dos Apóstolos, trazido a nós por Lucas. Porque o que Emmanuel nos trouxe neste momento foi algo que não está descrito em lugar algum, que é o que se passava no plano espiritual durante o apedrejamento, né? O sacrifício de Estevão. E nós vamos ver, eu vou trazer aqui, onde nós encontramos esta alusão feita por Estevão. Atos, capítulo 7, a morte de Estevão. Versículo 54. Ao ouvirem estas coisas, estavam enfurecidos em seus corações e rangiam os dentes contra ele. Ele, porém, estando cheio do Espírito Santo, fitando o céu, viu a glória de Deus e Jesus em pé à direita de Deus. E disse: Eis que contemplo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Gritando com grande voz, apertaram os seus ouvidos e arremeteram-se unânimes contra ele. Lançando-o para fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas depuseram as suas vestes junto aos pés de um jovem chamado Saulo. E apedrejaram a Estevão, que invocava, dizendo: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Pondo-se de joelhos, gritou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Viram então que duas mulheres jovens aproximavam-se do perseguidor com gestos íntimos. Dalila entregou Abigail ao irmão, despedindo-se logo para atender ao chamado de outra amiga. A noiva, terna, vestia uma túnica à moda grega, que mais lhe realçava o formoso rosto. Fosse pela dolorosa cena em curso, ou pela presença da mulher amada, percebia-se que Saulo estava um tanto perplexo e sensibilizado. Dir-se-ia que a coragem indomável de Estevão o levara a considerar a tranquilidade desconhecida que deveria reinar no espírito do mártir. Ele estava intrigado, realmente intrigado com Estevão. Em face da gritaria que a rodeava e notando a miserável situação da vítima, a jovem mal pôde conter um grito de espanto. Que homem era aquele atado ao tronco de suplício? Aquele peito arfante, empastado de sangue, aqueles cabelos, aquele rosto pálido que a barba crescida desfigurava, não seriam de seu irmão? Ah, como falar das ansiedades imensas na surpresa imprevista de um minuto? Abigail tremia. Seus olhos aflitos acompanhavam os menores movimentos do herói, que parecia indiferente no êxtase que o absorvia. Embalde, em vão, Saulo chamava-lhe a atenção discretamente, de modo a poupá-la de penosas impressões. A moça parecia nada ver além do sentenciado a esvair-se no sangue do martírio. Lembrava-se agora. Afastando-se do calabouço depois da morte do pai, foi assim mesmo que deixara Gesiel na posição do suplício. O tronco execrável, o tronco maldito, as algemas impiedosas e o pobrezinho de joelhos. Tinha ímpetos de atirar-se à frente dos algozes, esclarecer a situação, saber a identidade daquele homem. Nesse instante, ignorando-se alvo de tão singular atenção, o pregador do caminho saiu de sua impressionante imobilidade. Vendo que Jesus contemplava, Estevão, vendo que Jesus contemplava melancolicamente a figura do doutor de Tarso, como a lamentar seus condenáveis desvios, o discípulo de Simão experimentou pelo verdugo sincera amizade no coração. Ele conhecia o Cristo
E Saulo não. Ele encontrou ali, naquele momento, uma razão para tudo aquilo se passar. Assomado de fraternidade real e querendo defender o perseguidor, exclamou de modo impressionante: Senhor, não lhe imputes este pecado. Isso dito, voltou os olhos para fixá-los no verdugo amorosamente. Eis, porém, que desvisou junto dele a figura da irmã, trajada como nos dias de júbilo na casa paterna. Era ela, a irmãzinha amada, por cujo afeto tantas vezes lhe palpitara o coração de saudade e de esperança. Como explicar sua presença? Quem sabe havia sido também levado ao reino do Mestre e regressava com ele em espírito para lhe trazer as boas-vindas de um mundo melhor? Quis bradar sua alegria infinita, atraí-la, ouvir-lhe a voz nos cânticos de Davi, morrer embalado pelo seu carinho. Mas a garganta já não timbrava. A emoção dominara-o na hora extrema. Sentiu que o mestre de Nazaré lhe acariciava a fronte onde a última pedrada abrira uma flor de sangue. Ouvia muito longe vozes argentinas que cantavam hinos de amor sobre os gloriosos motivos do sermão da montanha. Incapaz de resistir por mais tempo ao suplício, o discípulo do Evangelho sentia-se desfalecer. Escutando as expressões do condenado e recebendo-lhe o olhar fulgurante e límpido, Abigail não pôde dissimular a angustiosa surpresa. Saulo, Saulo, é meu irmão, exclamou aterrada. Que dizes? Gaguejou baixinho o doutor de Tarso, regalando os olhos. Não pode ser, enlouqueceste? Não, não, é ele, repetia, tomada de extrema palidez. É Gesiel, insistia Abigail assombrada. Querido, concede-me um minuto. Deixe-me falar ao moribundo apenas um minuto. Impossível, replicou o moço contrafeito. Saulo, pela lei de Moisés, pelo amor de nossos pais, atende, exclamava, torcendo as mãos. Neste momento, de muitas emoções, nós vamos fazer a pausa de nosso estudo, deixando o desfecho para o nosso próximo encontro. Vamos orar. Jesus amado, quantas lições, que fé esplendorosa, que maravilha poder ver Estevão, Gesiel, confiante no teu reino, confiante na tua proteção. A beleza da intervenção espiritual, espíritos abnegados que vieram cuidar dele. O encontro inesperado com a irmã, a doce Abigail. Quantas emoções, amado Mestre, que nós possamos trazer para dentro de nós estas impressões, que possamos refletir no caminho que a vida se impõe, que a vida nos impõe. Tantas coisas inesperadas, e para elas nós devemos realmente pedir que nos ajude, Senhor, para que fortaleçamos a nossa fé, para que sejamos um dia
parecidos com Estevão. Obrigada, Senhor, por esta oportunidade. Obrigada por dar-nos assunto para tantas reflexões. Obrigada, Senhor, por tua presença em nossos dias. Sê conosco, sempre. Graças a Deus. Então, amigos queridos, nós estaremos aqui novamente no canal Viver Espírita na próxima semana para darmos continuidade ao estudo da obra Paulo Estevão. Até lá, estejamos todos em paz com Jesus.